Batman Eterno, Dois Irmãos e o Quinto Beatle. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje para falar de 3 quadrinhos para vocês. O primeiro deles, Batman Eterno, que já tá na edição número 11, olha o tanto que já saiu, que bonito. Esse formato delicinha, entendeu? Isso daqui tá saindo desde janeiro, esse daqui é o primeiro, o volume 0, aí foi saindo 1, 2, 3. Antes de falar da obra em si, porque que eu indico pra vocês e etc, eu queria falar do formato que tá sendo lançado aqui no Brasil. Normalmente lá nos Estados Unidos é exatamente assim que é lançado todas as HQs. Então um exemplo, a DC rebootou o universo e lançou os novos 52 revistas. Cada herói saía numa revistinha exatamente assim, com 28, 30, 32 páginas. Aqui no Brasil, essa daqui tá saindo por R$3,50 da Panini. Isso daqui não é um mix, não tem absolutamente nada de mix. É Batman Eterno e ponto final. Por isso que eu falo pra você, que delicinha. É claro que seria muito mais interessante para nós, leitores, que a Panini juntasse 4 edições, porque essa edição aqui ela é semanal, então cada uma semana, outra semana, entendeu? Se eles juntassem as 4 semanas e lançassem em um mês só, com mais ou menos 100 e poucas páginas, seria mais viável pra gente. Mas eu tô gostando bastante desse formatinho, porque é um negócio super simples, você lê bem rápido. E eu acho que é exatamente esse formato que deu uma abertura um pouco maior para os ilustradores trabalharem a parte gráfica. Mas calma lá que eu chego lá. Batman Eterno, como as HQs mensais que estão saindo do Batman, foi roteirizado pelo Scott Snyder. Pois é, o Scott Snyder que tá tomando conta do Batman. Isso daqui saiu no ano passado, lá nos Estados Unidos, que foi o ano de 75 anos do Batman, né? O aniversário de 75 anos. Isso daqui foi mais ou menos uma coletânea, alguma homenagem, na verdade, que ele resolveu fazer por conta dos 75 anos do Morcegão e criou essa história que terá 52 edições. Então, essa daqui é a 0, já saiu até a 11 aqui no Brasil e vão ter até as 52. Batman Eterno então já começa com um plot um tanto quanto caótico, a gente já vê diversos acontecimentos que a própria capa aqui da edição número 2 já dá um spoiler pra gente com relação ao Jim Gordon. E aí a gente vê a estrutura de Gotham se desestabilizando. O Batman tinha conseguido estabilizar mais ou menos as coisas. É óbvio que ainda existiam criminosos e tudo mais, mas ainda assim ele conseguiu botar um pouquinho de ordem no galinheiro. E aí que a gente descobre mais pra frente, se eu não me engano na 3ª edição, mas é inevitável falar pra vocês, porque senão eu não tenho muito nem o que dizer sobre essa obra em si. A gente descobre que o vilão principal que tá desestabilizando Gotham, que tá ferrando com todo o sistema da polícia, econômico, da mídia, o Batman em si e tudo mais, é o Carmine Falcone. O Carmine Falcone, para você que não conhece, ele foi criado pelo Frank Miller e pelo Mazzucchelli lá em Batman 1, inclusive eu já fiz review do Batman 1 aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link no post. E ele simplesmente comandava Gotham antes do surgimento do Batman. Só que em O Longo Dia das Bruxas, do Tim Sale e do Jeff Loeb, ele simplesmente meio que... o Batman conseguiu dar um jeito nesse vilão. E aí que ele sumiu de Gotham até então. E o que acontece? O plot principal de Batman Eterno é justamente o Carmine Falcone voltando para Gotham para poder tomar conta novamente e trazer a paz, entre aspas, que ele pretende fazer, que é justamente ele governa tudo e aí a cidade fica em paz por conta disso. Ele fica dono da máfia, da polícia, do governo, da economia, de tudo e acabou. E é isso aí. E ele acaba destruindo diversas coisas no decorrer das HQs. A gente vai ter, tipo, o acontecimento que tem aqui nessa capa, que eu não vou entrar em detalhes, então se você não tá vendo não é um spoiler. A gente vai ter a destruição da imagem em si do Batman, porque ele precisa, para manipular a mente das pessoas, dos civis de Gotham, ele precisa criar esse estigma, esse medo com relação ao vigilante. Não que eles já não tinham e etc.
Mas beleza, o plot é sensacional, a história tá sendo muito bem desenvolvida até agora. O Snyder, ele criou a história muito bem criada, depois ele tem ajuda pro roteiro em si. As artes vão variando de volume para volume, de revista para revista. Então você vai conhecer diversos artistas diferentes, diversas abordagens diferentes do mesmo plot, da história que tá seguindo o mesmo caminho. E o que eu achei que, sei lá, cara, mais fantástico de Batman Eterno é justamente esse formato da liberdade com relação à parte gráfica, que tem algumas soluções gráficas muito interessantes, mas muito interessantes mesmo aqui dentro. Então o Batman Eterno, além de ter um roteiro muito bem escrito, tá tudo muito engajadinho, sabe? Tá tudo muito bonito. A gente ainda tem essas peças gráficas que os ilustradores foram trabalhando ao longo do tempo e foram desenvolvendo algumas soluções muito interessantes. Vale muito a pena acompanhar isso daqui, até porque é R$3,50 por semana. Então, sei lá, cara, deixa de tomar o seu sorvete e acompanhe Batman Eterno. A única coisa que eu tenho pra dizer é que o último volume, o último que saiu foi esse daqui. E eu não gostei muito. De todos eles, esse daqui foi o mais fraco. Eu não sei se foi o ilustrador, então você está acompanhando, você vai entender mais ou menos o que eu quis dizer. Mas as capas estão fantásticas. Os formatinhos estão muito bons, ó, deixa eu passando aqui, tá tudo fora de ordem, mas tudo bem. Ó, a gente tem, tipo, muitas capas, a gente tem o envolvimento da Batgirl muito forte, inclusive, nessa trama, por conta até mesmo do pai dela. Cara, tem o Pinguim, tem todo mundo. Tá muito bom mesmo, sério, Batman Eterno, recomendado. Agora vamos falar de Dois Irmãos, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Isso daqui se trata de uma adaptação de uma obra chamada Dois Irmãos, do Milton Ratum. Ratuna Matata. É lindo de... Dois Irmãos, então, é a adaptação em quadrinhos da obra do Milton Ratum. Isso daqui, primeira coisa que... Eu não li a obra original do Milton Ratum, então eu não tenho muita propriedade para falar exatamente nesse quesito. Então eu vou julgar Dois Irmãos pelo que os gêmeos me apresentaram. Então isso daqui é incrível. A gente vai ver simplesmente a história de dois irmãos, como está exatamente aqui na capa, que um é totalmente o contrário do outro. Enquanto um é bondoso, estudioso, dedicado e etc., o outro é totalmente desleixado, arrogante. Cara, pensa exatamente em dois extremos. São dois extremos, duas pontas totalmente extremas. O que mais me encantou nessa obra, a gente vai conhecer aí a história de vida desses dois irmãos, a mãe manipuladora que eles tinham, que eles tiveram, né? A cidade em que eles moravam, uma essência brasileira muito forte. Então, se você tem uma pontinha de patriotismo aqui, vale muito a pena essa obra, até porque é um clássico da literatura brasileira que foi adaptado para quadrinhos pelos gêmeos, sei lá, meus gêmeos favoritos, meus quadrinistas, assim, gêmeos favoritos. Eu particularmente sou muito fã do traço deles. A gente tem a simplicidade e a obra em si, por ser trabalhada no preto e no branco, num irmão que é um extremo, no outro que é outro extremo. Eu acho que todos esses paradigmas, todas essas minuciosidades da obra engrandecem ela cada vez mais. E a gente vai ter um drama familiar, cara. Nada mais do que isso, a história em si se baseia nisso. Num drama familiar, em discórdia, em traição, em felicidade e infelicidade, relacionamento. Se resume em relacionamento como foco, como pilar que vai te guiando no decorrer da história, os dois irmãos. E a gente tem como narrador aqui um menino que até então é filho de um ou de outro e a gente não sabe muito bem. No decorrer da história a gente vai descobrindo diversas coisas. Isso daqui é uma obra encantadora. Eu acho assim que, tirando Day Tripper, que é a minha obra favorita dos gêmeos, isso daqui entrou pra top 2 da obra dos caras. E não é pra tanto que a Companhia das Letras que publicou esse material, então a gente já sabe até mesmo pela editora a qualidade do material. Cara, isso daqui é fantástico, é de raiz brasileira, de essência brasileira, de escritor da obra original, quadrinista brasileiro, porque o Fábio Moon e o Gabriel Bá, eles têm essa essência muito raiz. A gente vê na obra própria deles, Day Tripper,
que tem essa coisa, sabe, essa coisa baiana, essa coisa nordestina, esse negócio, essa essência do brasileiro. E aqui não é diferente, a gente vai ver num drama familiar fantástico. Agora vamos falar do quinto Beatle, a história de Brian Epstein. Cara, primeira coisa que eu tenho que dizer sobre essa obra é, olha esse acabamento, olha o tamanho dessa HQ. Isso daqui já é a coisa mais linda por si só, independente do que tem aqui dentro ou não. Só a parte gráfica trabalhada dela, da editora Aleph, já é excepcional. Mas aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o nascimento dos Beatles. Então se você é fã de música, se você gosta dos Beatles, eu acho que isso daqui é uma leitura meio que obrigatória pra você. O Brian Epstein simplesmente foi o primeiro produtor dos Beatles. Ele que engajou o cara no mercado. A gente conhece dessa maneira aqui na HQ. E a gente vai ver que o Brian, ele simplesmente era dono de uma loja de disco extremamente famosa. E ele simplesmente dá de cara um certo dia com uma banda de 4 jovens ali. E ele fala, meu, eu acabei de enxergar astros que vão brilhar mais do que o Elvis. Isso daqui é fantástico. A gente vai conhecer todo o processo, o drama pessoal do próprio Brian, porque ele é homossexual, né? E ele trabalhado numa época em que ser homossexual era tratado como uma doença. Então a gente vê ele tomando remédios para poder inibir as vontades homossexuais deles. Olha só, olha quão absurdo essas coisas são. Mas na época em que tudo isso aconteceu, a sociedade agia dessa forma, era assim, não que hoje temos uma evolução muito, muito grande. Tivemos uma evolução considerável. Mas aqui a gente vê todo esse drama pessoal dele e que envolve a banda de uma forma que realmente fez com que eles se tornassem os astros que eles são. Cara, a arte disso daqui é fantástico, o acabamento gráfico, as soluções gráficas, não tenho o que dizer. A arte é do Andrew C. Robinson com o Kylo Baker. Cara, é sério, não tem nem o que dizer. A gente tem uma contextualização histórica, inclusive, tanto do universo da música, da realidade musical da época. Isso daqui é literalmente uma obra de arte, Então foi isso, galera, indicação de 3 quadrinhos, 2 de volume único pra vocês e um que tá rolando ainda e que vai aí até por mais um tempo, pelo menos, e que eu acho que realmente vale muito a pena, até porque é o Batman, né? É raiz brasileira e é uma obra de arte, olha só. Posso definir esse vídeo dessa forma: Batman, raiz brasileira e obra de arte. Se você gostou, então deixa o seu joinha, deixa o seu comentário se você tá acompanhando Batman, se você já leu Dois Irmãos ou então o Quinto Beatle. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão e até lá!